A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou a convocação do chanceler brasileiro Mauro Vieira. Querem explicações dos senhores parlamentares sobre riscos de ações militares dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Essa possibilidade foi levantada pelo próprio Itamaraty e criticada, desmentida pelo governo americano. Reportagem de Luciana Amaral. A convocação do ministro Mauro Vieira amplia a pressão do Congresso sobre o Executivo. A oposição diz que o Itamaraty deu explicações insuficientes, num tom alarmante e sem fundamento, sobre a designação de facções criminosas brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, José Múcio, teve uma reunião bilateral com o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbert Colby. O encontro foi a pedido do governo americano, às margens de um fórum de defesa do continente realizado no Peru. De acordo com o governo brasileiro, a conversa transcorreu em clima de cordialidade e teve como principal tema justamente a cooperação no combate ao narcotráfico. Em Washington, as negociações para barrar o novo tarifaço de 25% entram na reta final. O governo brasileiro ainda espera uma nova reunião entre o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias, e o representante comercial americano, Jameson Greer. Isso a uma semana do prazo estimado para uma decisão da Casa Branca. As perspectivas são pessimistas. O colunista do CNN Money, José Pimenta, acompanhou os 2 dias de audiência pública nos Estados Unidos. Para ele, vai ser difícil conseguir zerar as tarifas impostas. Essa mudança da política comercial norte-americana agora e a mudança da base normativa está acontecendo nesse momento. Aí, tirar de 25 e ir para 0, acho muito complexo, salvo uma grande negociação aí nos últimos 48 do segundo tempo em nível governamental. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, tenta ganhar capital político com a crise. Ainda em Washington, ele defendeu um acordo de livre comércio entre Brasil, Estados Unidos, México e Canadá, chamado de AFTA, em referência ao antigo NAFTA. A retirada da letra N é para dizer que o tratado não iria se restringir mais à América do Norte. Já o presidente Lula não deve entrar diretamente numa negociação com Donald Trump. A estratégia do governo é manter a articulação no nível ministerial. Nesse cenário já conturbado, o mal-estar entre Brasil e Estados Unidos ganha uma nova frente. Isso porque o escritório de comércio americano continua apurando a prática de suposto trabalho forçado em 60 mercados, entre eles o Brasil. A investigação amplia o escrutínio americano sobre a relação comercial bilateral e sinaliza que as tensões entre Brasília e Washington estão longe do fim. Tiago, o pessoal aí de Washington que conhece bem as intenções do Trump diz que é para a gente realmente ir para baixo do cobertor, abrir o guarda-chuva. Se ele disser o Brasil está há 2 semanas de produzir uma arma atômica, aí vem. Como ele não disse isso, a sensação que a gente tem aqui longe daí é que esse negócio de ataque militar alguém inventou, sem muita base. Sim, isso não tem uma base. É um exercício de futurologia imaginativa muito elaborada, né? Porque não é pelo fato da designação do Comando Vermelho e do PCC como grupos terroristas, como organizações terroristas, que se pode fazer um salto tão forte e tão exagerado para imaginar uma invasão. Então, no campo da possibilidade, pode sempre argumentar que existe, mas isso não faz sentido e não é plausível na situação atual. E o interessante é que esse assunto é algo que o governo brasileiro não deveria nem estar tratando sobre essa possibilidade de invasão, porque não faz sentido, já que existem inúmeros outros temas com os Estados Unidos que são infinitamente mais importantes e que já são realidade, não são exercícios imaginativos. Então, essa possibilidade de invasão no Brasil, isso é algo que não tem pé nem cabeça. Não quer dizer que os Estados Unidos seja um ator completamente irracional, mas mesmo a racionalidade, a falta de racionalidade em alguns momentos, ela é travada pela realidade, assim como uma invasão no Irã é algo que na prática é algo que o Trump vai falar, mas não vai executar.
pela complexidade, o mesmo se dá em relação ao Brasil, que nem é importante a ponto de se considerar algo desse naipe pelo lado do governo americano. Deixa eu voltar para um ponto que a gente exibiu, começando por você, Daniel Hittner, na reportagem da nossa Luciana Amaral, com o nosso comentarista na CNN Money, o Pimenta, dizendo, olha, a possibilidade de que tarifas de 25 venham para zero é muito, muito restrita. Ele afirma ali algo que a gente tem ouvido bastante, mas queria ouvir você, Daniel. Talvez uma negociação de governo a governo mude esse quadro. Agora, nessas negociações governo a governo, a gente tem ainda o eco dessa audiência pública ontem, da qual participou o Flávio Bolsonaro, que continua lá ativo no que ele acha que seja útil do ponto de vista dele, útil politicamente falando. Ainda repercute isso, Daniel? Com certeza, William. Se você me permite, só um esclarecimento que eu acho devido. Ontem, na minha participação aqui no WW, eu comentei, observando essa foto que a gente exibiu hoje aqui de Flávio Bolsonaro entre Eduardo, seu irmão, e Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da UMC, eu fiz uma menção, inclusive essa foto aí que a gente vê agora, eu fiz uma menção de que Roberto Azevedo ali era um possível chanceler de um governo Flávio Bolsonaro. Isso levou a uma interpretação, pode ter levado a uma interpretação equivocada de que ele está dialogando com a campanha, de que ele é cotado por Flávio Bolsonaro como um chanceler, o que não é o caso, tá? Só para deixar bastante claro, ele tem dialogado com várias campanhas e é uma pessoa absolutamente disponível, inclusive para nós aqui, para comentar e analisar a situação internacional. É importante mencionar, William, que umas 2 semanas atrás, quando o Flávio anunciou a intenção de ir para os Estados Unidos para participar dessa audiência pública, veio uma orientação do Palácio do Planalto para que todos os ministros que entrassem nesse assunto politizassem a questão e mostrassem que isso era uma instrumentalização da audiência pelo candidato da direita da oposição, por Flávio Bolsonaro. De certa forma, nesse caso da resposta de Mauro Vieira, que é melodramática, que é exagerada, se mira muito o que aconteceu com o México. A gente já trouxe isso aqui, quer dizer, no México houve designação de facções como grupos terroristas, depois sanções a empresas, como o que aconteceu na semana passada com o Brasil, depois isso levou a sanções para bancos e até uma operação policial que irritou tremendamente a Cláudia Sheinbaum, sem conhecimento das autoridades mexicanas. No limite, isso pode até acontecer no Brasil, obviamente seria uma crise, mas isso está longe de ser uma invasão militar. E, a partir dessa orientação do Palácio do Planalto, o próprio Itamaraty, que sempre foi muito imune a esse tipo de instrumentalização, começou a escalar o tom e a adotar uma retórica que nunca foi vista aqui pela nossa diplomacia, pelo serviço externo. Isso esteve presente em notas, esteve presente em tweets e também permeia, William, uma coisa que a gente já trouxe, que eu acho importante mencionar, que nessa época de fim de governo, a gente sempre teve, tradicionalmente, movimentações nas principais embaixadas do Brasil, na missão da ONU, na embaixada em Washington, na embaixada em Buenos Aires. Isso não acontece mais por um simples motivo. O Itamaraty também está muito instrumentalizado. E se ganha Flávio Bolsonaro ou se ganha Lula, os embaixadores importantes do Brasil serão completamente diferentes. Então chegamos num ponto em que o grande aparato aqui da máquina pública também depende tremendamente de quem vai ser eleito no Palácio do Planalto. Depende, desculpe eu que faço a interpretação agora do seu uso do verbo, depende não, está engajada na campanha eleitoral. Thaís, cumpre-se então aquele cenário, ou seja, a contaminação política torna difícil fazer uma previsão com razoável grau de acerto sobre, afinal de contas, o que vão ser essas tarifas? Eu acho que o otimismo cauteloso está apenas na tentativa de aumentar a lista de exceções. Houve uma articulação muito forte das multinacionais americanas que têm filial aqui no Brasil e que fazem exportações intercompanhias e a atuação delas foi muito forte, né? E de companhias brasileiras e setores brasileiros, mesmo aqueles que já estavam afetados pela tarifa desde o ano passado, provando que fazem parte da cadeia de produção nos Estados Unidos, porque
porque esse tópico finalmente foi compreendido por eles, porque ano passado eles não sabiam disso, né? Agora, a participação do Itamaraty disso é o que chama a atenção, William, que eu quero voltar no ponto que o Daniel trouxe aqui. Se tem uma coisa que irrita o governo Lula é você fazer comparação com o governo Bolsonaro, né? E a gente assistindo ao que está acontecendo no Itamaraty, uma primeira nota há 10 dias, com eles nas redes sociais, dizendo que indiretamente, dizendo que Flávio Bolsonaro estava fazendo um movimento de traição à pátria, aquilo já chamou muita atenção. Aí vem essa carta agora, numa resposta protocolar, ou seja, é um protocolo, é uma resposta institucional. Foi uma conversinha de pé de ouvido, né? Está registrado nos autos da história que em algum momento o Itamaraty disse que estava com medo de operações militares no Brasil, dos Estados Unidos. Então, o que a gente viu no governo Bolsonaro era um chanceler, o Ernesto Araújo, que ele era um personagem, ele era o personagem dele mesmo, né? O Bolsonaro não tinha uma política externa, ele era um personagem que criou tanto problema que acabou sendo mandado embora. No caso que nós estamos vendo agora, é estratégia. É a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, do governo, que está liderando e comandando a condução do governo e do posicionamento do governo nesse caso, é que está acionando o Itamaraty como peça estratégica para o posicionamento do governo. Do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista eleitoral. O que eu considero grave e que eu acho que, eu não sei se vai ter volta nesse cenário que o Daniel traz, em que ninguém vai apontar mais embaixador e cônsul e tal, porque vai esperar uma mudança que pode provocar ali uma escolha radical, diferenças radicais entre os profissionais. Vamos para o cenário das negociações não negociações. Eu não encontro outra maneira de definir o que está acontecendo lá e dirigir a você agora o seguinte pedido de análise, Tiago. O que a gente ouve de todos os participantes, indistintamente, a eleição final é do Trump? Há alguma indicação do que ele vai querer fazer? Não, até porque nem ele sabe ainda o que vai fazer, porque isso depende muito do momento quando a decisão chega na mesa dele. Semana que vem, construção daí. Pois é. Então, isso é um problema para ele para a semana que vem, não é um problema para agora, porque existe uma composição muito interessante nessa questão do USTR. Quando o Trump ordena a abertura de investigação contra o Brasil, isso não parte organicamente do USTR. Quando parte do presidente, dado o contexto que nós temos, é uma investigação que ela já basicamente tem o compromisso de encontrar problemas. E quando nós vemos a lista dos temas que estão sendo avaliados pelo USTR, nós encontramos problemas objetivos e problemas subjetivos, como, por exemplo, corrupção ou desmatamento da Amazônia. Por outro lado, também encontramos a questão do PIX e a questão do etanol. A parte subjetiva, o próprio levantamento disso como problema já é o indicativo da própria condenação, porque ela não abre a interpretação se há ou não corrupção. Ela afirma que existem práticas de corrupção, o que já leva a uma conclusão negativa, pelo menos em relação a alguns pontos que foram abertos na investigação. Quando nós olhamos a questão do PIX, isso é algo que o próprio governo americano e pessoas-chave do governo dos Estados Unidos sabem que esse é um ponto inegociável para o governo brasileiro. Mas a pressão em cima da questão do PIX pode abrir a porta para uma negociação que o Brasil não fazia há anos, principalmente em relação ao etanol de milho. Então, a pressão no final vai ser a concessão que o Brasil vai dar. Parte da punição já vai ser justificada na própria razão, questão da corrupção, desmatamento, e a questão do PIX é o tema que vai ir e vir, vai ir e voltar para justificar qualquer revisão que o Trump faça em cima desses pontos. Por último, Daniel, o Howard Lutnick, que é uma das figuras, ou a figura central em muitas, digamos, das principais ofensivas americanas de comércio, está celebrando agora no X a Europa zerando tarifas. A pressão sobre o Brasil vai ser grande. Vai, mas é muito pouco provável que haja algum tipo de negociação exitosa entre Estados Unidos e Brasil.
todos os temas ali que foram colocados à mesa, por exemplo, baixar as tarifas de etanol, que foi uma demanda dos Estados Unidos, o Brasil respondeu exigindo ou pedindo em troca aumento das cotas para o açúcar brasileiro no mercado americano. Não foi adiante. Havia uma discussão sobre minerais críticos, inclusive o Brasil foi chamado indevidamente de Equador numa das trocas de documentação, mas nessa negociação de minerais críticos, no meio dela houve a compra da mineradora Serra Verde por 3 bilhões de dólares quase pela USA Rare Earths. Acabou a negociação. De lá para cá não houve mais uma retomada. Quer dizer, o setor privado só lamentou, William, que não tivesse havido nenhum representante do governo brasileiro nas audiências públicas do USTR. Não era uma obrigação, existe uma negociação paralela, em curso, oficial, mas outros países que estão sendo investigados por trabalho forçado, por exemplo, o México mandou um ministro da Fazenda, o Equador mandou um ministro do Comércio Exterior, a Índia mandou o equivalente ao presidente da Apex. Então o Brasil poderia ter mandado alguém protocolarmente, uma pessoa de baixo escalão, pelo menos para colocar ali, assim como o setor privado se fez representar e apresentou argumentos. Roberto Azevedo, por exemplo, estava lá em nome do setor privado. O Brasil poderia ter mandado algum representante oficial e se escusou na questão de que, olha, a União Europeia não manda, a China não manda, o Japão não manda, mas vários outros países sim mandaram.